Bom, agora vamos ver aqui outros tipos de tabela. Além dessas tabelas de quantidade que nós já fizemos aqui, e aí você vai ter que experimentar os outros tipos de famílias, né, para poder entender melhor como é que é cada levantamento de dados que eu tenho disponível para cada tabela. O outro tipo de tabela que nós temos são as tabelas de quantidade de materiais, levantamentos de materiais. Terceiro item aqui, ó, levantamento de materiais. E assim como nós tínhamos com a questão das tabelas quantitativas, aonde eu tenho que escolher qual a categoria da tabela que eu estou trabalhando, lá nas tabelas quantitativas também tinha, né, essa história da escolha da categoria, onde nós escolhemos, por exemplo, a primeira, que foi ambiente. Aqui vai ser a mesma coisa. Então eu terei que, em primeiro lugar, escolher qual categoria eu quero fazer o meu levantamento de materiais. Eu vou fazer aqui, por exemplo, olha, a partir das paredes. Imagine que eu esteja fazendo um levantamento de materiais de alvenaria. Então eu clico aqui na categoria paredes, vou confirmar, e daqui para frente praticamente é aquilo que a gente já conhece. Então veja aqui agora que as abas são iguais. Eu tenho campo, filtro, classificação e agrupamento, formatação e aparência. Então basicamente é a mesma coisa daquela última. Quanto aqui aos campos, eu quero que você tenha aqui uma atenção especial pelo seguinte. Esse tipo de tabela é uma tabela de levantamento de materiais. Então eu tenho informações aqui, ó, dos campos referente, primeiro, à família que eu estou trabalhando, a categoria da família. Então são dados de forma geral que remetem ao tipo de parede, e depois eu tenho dados que vão ser relacionados com o material da parede, ou os materiais. Lembrando que uma parede ela é composta, né, por camadas de materiais, e também pode ser trabalhada por sobreposição de faixas de materiais. Então eu posso ter uma parede composta por uma camada, digamos que 1 metro de altura com o material, e o restante da parede com outro material. Então toda vez que você quiser uma informação do tipo de material, eu tenho que buscar esses campos que tem o nome material antes do tipo do campo disponível. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos lá, vamos mostrar aqui uma coisa bem prática. Eu tenho, por exemplo, família, e ele vai me dizer qual a família de parede que eu estou trabalhando. Então nós temos aqui aqueles vários tipos de família, né, que eu andei aqui escolhendo. Inclusive tenho aqui, ó, a opção tipo. Então esse tipo é relacionado ao tipo da parede, tá? Então eu posso carregar aqui o campo tipo. Mas a gente está querendo saber aqui relações de metragem. Eu vou pegar essa área e o volume, só para você ver a diferença entre eles, tá? Área e volume. E agora itens relacionados aos materiais, que é o que de fato eu pretendo aqui, ó, levantamento de materiais. Então eu preciso de saber o nome do material que eu estou levantando, a área daquele material que eu estou levantando e o volume do material também. Então este item, volume e volume aqui, ó, de material são itens diferentes. Tá? A gente vai tentar ver isso lá na tabela, vamos ver se a gente encontra algum tipo específico, se não achar a gente cria. Então eu vou confirmar aqui, e aí você já pode perceber aqui, ó, que durante o projeto inteiro eu só criei famílias de parede básica do tipo alvenaria de 15 centímetros. Então todo o meu projeto eu trabalhei com o mesmo tipo de alvenaria. Eu não criei outros tipos. Só que dentro desse tipo de alvenaria eu tenho diversos materiais, como tijolo comum, placa de gesso, revestimento de madeira, e depois se repete, de acordo com a área de material e a área de parede. Em alguns casos vão ser iguais. Por que vão ser iguais? Por exemplo, área de tijolo comum é igual à área da parede no total, porque toda a parede ela é composta por tijolo, mas repara que o volume não é igual, porque a espessura da camada tijolo é menor do que a espessura total da parede. Então o volume total da parede é quase 5 metros cúbicos, porém de tijolo é apenas 3,61. Então isso aqui é interessante, que ele já me dá essa leitura. Por exemplo, revestimento. Como eu tenho revestimento só de um dos lados, que é aquele papelão, ele acabou dando a área igual à área da parede. Mas se eu tivesse duas camadas desse material, eu já teria aqui, ó, o dobro da área. Então vamos fazer algumas alterações só para a gente entender como é que isso é relacionado aqui no projeto. Eu vou abrir aqui a minha planta de nível 1.
Vou pegar uma parede qualquer e vou trabalhar aqui, ó, um pouquinho a composição dela. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui a estrutura dela como é que tá. Eu tenho então tijolo e tenho duas camadas de acabamento, uma de um lado e uma do outro. Eu vou pegar essa camada que está aqui, placa de gesso, e vou trocar esse material aqui, ó, para o revestimento de madeira, para ficar igual. Ou melhor, vou trocar esse aqui para a placa de gesso. Então vou pegar esse material e vou colocar o mesmo material, placa gesso de parede, ok. Então é o mesmo material, ok, ok. E agora eu vou fechar essa janela. Então agora nota que a minha tabela já mudou. As coisas são automáticas, né? Lembra que eu já falei isso uma vez pra gente quando a gente trabalhou no vídeo anterior. Então agora eu já tenho 33 metros quadrados de parede, porém a placa de gesso é o dobro, porque são duas camadas, dois lados, e ele já faz então um levantamento total. E de acordo com a espessura daquela camada, ele já calcula o volume. Então tenha essa atenção em saber qual que é o tipo de material que eu quero levantar em determinada parede. Então eu tenho a área total da parede e a área do material. É lógico que para trabalhar aqui, ó, uma tabela de materiais, eu nem preciso desse tipo de informação. Eu posso excluir essas colunas aqui, que isso aqui não me interessa. O que de fato me interessa é saber qual é o tipo de família que eu estou trabalhando, para saber separar isso, né, organizar essas questões aí do tipo de família. Quando eu estiver trabalhando, por exemplo, uma parede de interior, ela é tanto. Quando eu estiver trabalhando a parede, digamos que uma parede de gesso acartonado, então é um outro tipo de parede, né, e aí ela vai ter um desenvolvimento de materiais diferente desse tipo de parede de alvenaria de 15 centímetros. Então é esse tipo de informação que eu começo a filtrar. As demais configurações é exatamente igual às tabelas anteriores que nós já vimos como trabalhar.